Cidade FM, no combate ao coronavírus. Hora de informação e prestação de serviço. As últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, apuradas e checadas pelo jornalismo da Cidade FM. Comigo nessa cobertura especial, Luciano Veiga. Bom dia. Bom dia, Thiago Sório. Bom dia a todos os ouvintes da Cidade FM. Um ótimo início de semana para todo mundo. É isso aí, muita informação para você começar o dia bem atualizado. Estamos ao vivo também no Facebook com som e imagem através da nossa live. Acesse agora para assistir essa cobertura, facebook.com/Rádio Cidade Itu. Curta, comente, compartilhe a nossa postagem. No final de semana, não houve divulgação de boletim epidemiológico em Itu. Portanto, a cidade permanece com os mesmos números de casos de coronavírus, incluindo uma morte confirmada no final da semana passada, né, Luciano? Exatamente, essa confirmação, desse óbito foi feita na sexta-feira, o primeiro óbito por Covid-19 na cidade de Itu. A paciente, uma mulher de 69 anos, que estava internada desde o dia 29 de março. A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda na sexta-feira que a cidade tem 5 casos confirmados da doença, sendo 52 casos descartados até o momento através de resultados negativos de exames, 31 casos que ainda aguardam resultados, sendo 2 casos suspeitos em internação clínica e 2 suspeitos em UTI. Itu ainda espera resultados de exames de 6 óbitos por suspeita de Covid-19. 4 óbitos que estavam como suspeitos foram descartados. Vamos aguardar para ver se a Prefeitura de Itu emite um novo boletim epidemiológico nesta segunda-feira. Lembrando que hoje é ponto facultativo, amanhã teremos feriado, então a maioria das cidades aí decretam ponto facultativo em suas repartições públicas. Itu não divulgou oficialmente, mas tudo leva a crer que hoje é ponto facultativo também na cidade de Itu, assim como em outras na região. Vamos aguardar então para saber se a comunicação trabalha ou não, para divulgar esse novo boletim epidemiológico. Sorocaba divulgou ontem o 12º óbito por coronavírus. Mais 3 casos da doença também foram confirmados, Exatamente, foi divulgado ontem essa 12ª morte, por coronavírus em Sorocaba. O paciente estava internado com Covid-19, é um homem de 66 anos com histórico de hipertensão. Ele estava internado em hospital público na cidade. Além do óbito, outros 3 casos foram confirmados com coronavírus em Sorocaba, que conta agora com 65 casos, sendo que 11 estão internados, sendo 6 deles em UTI, além de outros 42 casos recuperados em Sorocaba. Por conta da diminuição de exames que ainda aguardam resultado, o número de casos suspeitos caiu de 251 para 216. Entre todos os casos suspeitos, 50 estão internados em hospitais de Sorocaba. As mortes ainda investigadas totalizam 5. São 323 casos descartados da doença até agora na cidade de Sorocaba, Thiago. Já são 5 casos confirmados de Covid-19 em Salto. Assim como Itu, a cidade não divulgou o boletim epidemiológico no final de semana. Exatamente, outra cidade, entre elas Itu, Cabreúva, Salto, que não divulgam aí no fim de semana seus boletins, Foi confirmado na sexta-feira 5º caso de Covid na cidade. Os 5 já estão recuperados, notícia boa, em Salto. Que bom. Salto tem ainda 35 casos descartados por resultados negativos de exames, sendo 28 casos aguardam resultados, sendo 4 suspeitos em internação clínica e 1 caso suspeito na UTI. Segundo a Prefeitura de Salto, a cidade tem ainda 2 óbitos por suspeita de Covid-19 que estão aguardando resultados de exame, todos moradores de Salto. No total, são 68 notificações de casos suspeitos, também todos moradores da cidade de Salto. Salto que passou a divulgar seu boletim apenas sobre moradores das cidades, Thiago. Muito bem, 8h07, você que está ligando o seu rádio agora, seja bem-vindo à nossa programação. Seguimos aqui com uma cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus, os casos confirmados e suspeitos nas cidades da região. Porto Feliz registrou o primeiro óbito suspeito por coronavírus. A informação foi divulgada ontem à noite. Exatamente, a Prefeitura de Porto Feliz anunciou ontem o primeiro óbito suspeito de Covid-19. A cidade tem 6 casos confirmados de coronavírus, sendo que 1 está em internação clínica e 1 em UTI. 4 já foram curados. Porto Feliz tem ainda 12 pessoas com suspeito de estarem infectadas, aguardando o resultado de exame. Dessas, 5 estão em internação clínica, 7 estão em isolamento domiciliar, 42 casos já foram excluídos na cidade de Porto Feliz.
Muito bem, tá aí. 8h08, seguimos aqui com essa cobertura especial no Show da Manhã, para você ficar muito bem atualizado. Então tá aí, Porto Feliz registrando essa segunda, esse primeiro caso primeiro óbito suspeito da doença, né, sendo registrado na cidade. Ainda outros casos aguardando resultados de confirmações, e a gente, assim que tiver a atualização, vamos aqui informando você, ouvinte cidade. Indaiatuba confirmou a segunda morte por Covid-19. Além desses casos, outros 100 suspeitos ainda aguardam resultados de exames, né, Luciano? Pois é, Tiago, a cidade de Indaiatuba também divulgou aí, confirmando, né, segunda morte por Covid-19 em seu último boletim. Foi confirmado no sábado, ontem não tivemos o boletim, essa segunda morte, portanto, no boletim de sábado. Segundo a prefeitura, a vítima é uma mulher de 52 anos que não tinha histórico de doenças crônicas pré-existente e registro de viagens. A paciente estava internada na UTI do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, a OC, desde o dia 29 de março. E veio a óbito na manhã de sábado. A confirmação ocorreu por meio de teste rápido. A cidade registra 30 casos confirmados e 2 óbitos. Indaiatuba aguarda ainda resultados de 3 óbitos suspeitos e de outros 100 casos suspeitos. Tiago, só dando um parênteses aqui, Tiago, a gente estava a nossa live aqui sem áudio, o pessoal avisou a gente aqui, obrigado pessoal que avisou, agora normalizado também no Facebook o áudio, recebendo aí da nossa live, a nossa transmissão. É isso aí. E Jundiaí, com relação aos casos suspeitos, confirmados, tem também outros óbitos registrados na cidade? A Prefeitura de Jundiaí informou ontem em seu boletim que a cidade registra 85 casos positivos de coronavírus, entre os que estão aguardando em casa, internados no município ou em outra cidade, e os 5 óbitos confirmados. Desde o início da pandemia, a cidade contabiliza 11 pessoas recuperadas da doença. O aumento de casos confirmados de sábado para ontem se deve a uma nova remessa de resultados. A cidade contabiliza 97 casos suspeitos no aguardo de resultado. Entre eles, 68 estão aguardando em casa, 17 internados e 12 óbitos. Em internações, Jundiaí registra 58 pessoas entre hospitais públicos e privados com diagnóstico prévio de síndrome respiratória aguda grave, sendo 32 moradores em Jundiaí e 26 de outros municípios. Os 12 óbitos com suspeita de Covid-19, todos com histórico de comorbidades como diabetes, doença cardiovascular, doença pulmonar e obesidade, estão aguardando os laudos do Instituto Adolfo Lutz. Desde o início da apuração, 18 óbitos foram descartados. Também já foram descartados 145 casos suspeitos até o momento, incluindo esses 18 óbitos na cidade de Jundiaí, Tiago. Tá, e nas outras cidades da região, Cabreúva, Votorantim, houve alguma atualização? Votorantim teve atualização, continua com 6 casos confirmados. Desses 6, 5 pacientes já estão recuperados e 1 segue internado. Até o momento, o município conta com 29 casos suspeitos sob investigação e que aguardam o resultado do Adolfo Lutz. Destes, 5 estão internados, sendo 2 deles na UTI. A cidade também já teve 35 casos descartados, entre eles 4 óbitos. Votorantim tem ainda 2 casos de óbitos suspeitos e nenhum óbito confirmado. Cabreúva já segue, com um caso confirmado de Covid-19. A cidade tem 9 casos suspeitos aguardando os resultados e 15 casos descartados até o momento. Tá, o Brasil tem mais de 2.000 mortes por Covid-19 e quase 39 mil casos confirmados da doença, Luciano. Bem mais de 2.000 mortes, viu, Tiago? Segundo o boletim divulgado ontem, o país tem atualmente 2.462 mortes, sendo que no sábado eram 2.347, um aumento de 4,9%. Os casos confirmados são 38.654. No sábado eram 36.599, um aumento de 5,6%, com taxa de letalidade de 6,4%. Em 7 dias foram 1.239 mortes a mais, um aumento de 101% em 7 dias. São Paulo tem 1.015 mortes, 14.267 casos. Os estados com mais mortes confirmadas, além de São Paulo, são Rio de Janeiro com 402, Pernambuco 216, Ceará 186 e o Amazonas 182 mortes.
Lembrando que o Ministério da Saúde não tem mais aquela tradicional live no fim do dia para informar os casos de coronavírus no país. Aí no mundo, como que está a situação? Os casos tendem a aumentar? Como que tá? A Europa ultrapassou ontem a marca de 100 mil mortes por Covid-19. Foram registrados mais de 1 milhão de infecções no continente, segundo o levantamento da Universidade Americana Johns Hopkins. Já nos Estados Unidos, as mortes ultrapassaram 40 mil. A quantidade de óbitos é a maior para um único país em todo o mundo. Ainda de acordo com o monitoramento da universidade, o país registra mais de 740 mil casos confirmados do novo coronavírus. Na Coreia do Sul, Thiago, mais 16 pessoas que haviam se recuperado do coronavírus e haviam sido liberadas da quarentena apresentaram novamente resultados positivos para a infecção, segundo o governo. Isso significa que no momento 179 pessoas tiveram um novo teste positivo depois que foram liberadas da quarentena. As autoridades estão apurando o que pode explicar essas infecções. 8h13, e olha uma informação que ganhou destaque, né? Várias cidades da região, do Brasil e do mundo, aliás, várias cidades da região e do Brasil tiveram ontem manifestações. No mundo também? No mundo também. Então, destaque em vários jornais mundo afora. Então não estava errado no que havia colocado. Manifestações aconteceram no Brasil, no mundo e também, inclusive, nas cidades da região. Itu, Sorocaba e Jundiaí registraram essas manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Ontem foi comemorado o Dia do Exército Brasileiro. Parte dessas manifestações ocorreram em frente aí às bases militares de cada município, né? Exatamente, segundo a Polícia Militar, aqui em Itu, cerca de 100 pessoas, né? Algumas vestidas de verde e amarelo, outras com uniformes em alusão ao Exército, né? Gritavam palavras de ordem, reivindicaram medidas inconstitucionais. Uma viatura da PM acompanhou o ato, que foi pacífico, né? Em uma faixa carregada por um grupo de pessoas estava escrito, por exemplo, intervenção militar já. Isso aqui em Itu. Outra manifestação está prevista para acontecer hoje em frente à Prefeitura de Itu por volta das 14h, Tiago. A informação está circulando no WhatsApp, nas redes sociais, porém a Prefeitura deve estar fechada, né? Hoje é ponto facultativo. Em Jundiaí, um grupo de manifestantes também se reuniu para protestar a favor da saída do João Dória do governo do estado de São Paulo. Uma viatura da PM também acompanhou a manifestação, que foi pacífica. Sorocaba também, um grupo se reuniu em frente à 14ª circunscrição do Serviço Militar, no Jardim Santa Rosália. Não houve nenhuma ocorrência aí, segundo a PM, também em Sorocaba. E daqui a pouco a gente vai falar também como foi essa manifestação Brasil afora. Bacana, 8h15, seguimos ao vivo no Facebook com som e imagem através da nossa live. Acesse lá para você acompanhar, assistir aqui os bastidores dessa cobertura especial. facebook.com/Rádio Cidade Itu. Se junte aos muitos que lá estão comentando, interagindo com a gente, né, Luciano? Exatamente, o Vitor Batista está por aqui, Natalina Aparecida, o Célio Matos, Neide Queiroz também, o JSP Souza, ele que falou que está sem som, um grande abraço, JSP, a Silvia Bento, Aparecida Domingues também, por aqui a Gisele Silva, bom dia, perguntando sobre a manifestação na cidade, já falamos aqui, o Roberto Júnior Barbieri, Magna Adir Eusébio também por aqui junto com a gente, grande abraço para todo mundo aí, uma ótima manhã de segunda. Cidade FM, no combate ao coronavírus. 8h20, hora de informação e prestação de serviço aqui na Cidade FM. Seguimos com essa cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus. E o que era temido de fato aconteceu. O estado de São Paulo registrou a primeira morte de detento por Covid-19. O caso foi em Sorocaba, né, Luciano? Exatamente, aquele caso suspeito que a gente divulgou na semana passada, né? Agora a Secretaria de Administração Penitenciária confirmou ontem essa primeira morte de um detento no estado por Covid-19. A morte foi contabilizada no balanço divulgado pela Prefeitura de Sorocaba. O homem de 67 anos estava internado desde o dia 9 de abril com febre e falta de ar. Foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento e em seguida para a Santa Casa da cidade. Ele tinha hipertensão e fazia tratamento para a próstata. O detento foi preso no dia 3 de maio de 2016. Segundo a Secretaria, Tiago, a Penitenciária 2, Dr. Antônio de Souza Neto, em Sorocaba, onde ele cumpria a pena, está sendo monitorada. Inclusive, a gente falou aqui, né, o banho de sol foi suspenso na unidade e outras ações de limpeza, além do reforço na entrega do material de higiene, também foram tomadas.
máscaras de proteção foram distribuídas aos presos da unidade. As mesmas ações que estão sendo tomadas também em outros presídios do estado. Existem outros 2 casos confirmados de Covid em presos de Sorocaba. Um está internado na Santa Casa e outro no hospital regional. Não há nenhum caso, portanto, de servidor com suspeita de contaminação pelo coronavírus, Thiago. Tudo cuidado é pouco nessa hora, né, para evitar a propagação ainda maior da doença. 8h22 e o hospital de campanha aqui em Itu, está pronto? Já está funcionando? Sim, está pronto. A prefeitura divulgou na sexta-feira que o hospital de campanha para o enfrentamento da Covid-19 foi concluído, né, com a participação efetiva da iniciativa privada. A unidade de reforço no atendimento dos pacientes com coronavírus está pronta para funcionar já ali no prédio da Maternidade Borges, né, na antiga Santa Casa. São 40 leitos, cada quarto está equipado com cama, suporte de soro, escada, ar-condicionado, painel de gases, né, que seria o diferencial aí dos outros hospitais de campanha, roupa de cama e de banho e, claro, a estrutura conta com alguns respiradores para suporte de emergência que serão usados conforme a demanda. Entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta e equipe administrativa serão cerca de 50 profissionais da rede municipal que foram realocados e já estão de prontidão para atuar aí no novo hospital de campanha de Itu. Segundo a prefeitura, foram investidos aproximadamente R$900 mil no local, sendo que 10% desse valor veio dos cofres públicos e o restante de doações de empresários locais, em especial doações aí do setor da construção civil. Thiago. A união faz a força, tá aí isso mostrando, né, que quando as pessoas querem e têm vontade de fazer acontecer, acontece. Porque você vê 10% apenas do dinheiro público, o restante aí sendo da iniciativa privada. Muito bacana, parabéns a todos aqueles que se empenharam para que esse hospital de campanha estivesse de pé. Bom, em Indaiatuba, o prefeito suspendeu o decreto que flexibilizava aí o funcionamento do comércio. Final de semana, alguns comércios, inclusive bares, restaurantes, no período da noite estavam funcionando. Isso no sábado. O que aconteceu? Por que o prefeito voltou atrás, tomou essa atitude aí? Pois é, né? Acontece que o estado notificou a cidade de Indaiatuba, né? Aí o prefeito anunciou ontem a suspensão do decreto que flexibilizava o funcionamento do comércio na cidade. A medida havia entrado em vigor na sexta-feira. Em transmissão pelas redes sociais, Nilson Gaspar disse que após receber a determinação do estado para rever a decisão e analisaram o entendimento do Ministério Público em outras cidades que tomaram atitudes semelhantes, decidiu, por cautela, suspender a liberação. Lembrando que o Estado tem números científicos que comprovam que o isolamento social ajuda a conter a disseminação do coronavírus. Com a revogação do decreto, a cidade segue a quarentena determinada pelo governo do Estado, que continua até o dia 10 de maio. Também foi estendido até 10 de maio o período de suspensão das aulas na rede municipal de ensino, seguindo a quarentena definida aí pelo Estado, destacou a Prefeitura de Indaiatuba. No primeiro dia de validade do decreto que flexibilizou o funcionamento do comércio, Indaiatuba registrou redução no nível de isolamento social. Segundo o Sistema de Monitoramento Inteligente do Estado, o índice caiu de 51% para 49% na cidade de Indaiatuba. Portanto, Indaiatuba voltando ao decreto original, que é o decreto estadual, que obviamente se sobrepõe ao decreto municipal. Thiago. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Outra cidade também que decidiu adotar a medida do governo e suspendeu o decreto da prefeitura foi Pirassununga. Sim. Outro município também que teve que recuar aí a essa decisão. 8h25, vamos falar agora sobre aquele sistema de monitoramento inteligente do governo do estado de São Paulo, que atualiza aí diariamente, o índice de adesão do isolamento social. A notícia repercutiu bastante, principalmente nas nossas redes sociais, né, Luciano? Exatamente, a gente pede sempre, antes de comentar uma notícia, antes de repassar uma notícia, leia ela. Não só a manchete, não veja só a foto que está lá. O título da notícia, Obviamente foi pego uma foto antiga, com uma circulação grande de pessoas e o comércio aberto justamente para mostrar, as pessoas circulando, Tem um sentido a foto ter as pessoas ali. Então uma foto obviamente antiga, mas no rodapé da notícia está escrita imagem ilustrativa. Então é bom pesquisar antes, aí as pessoas entram e falam fake news, a foto é antiga,
Pessoal, leia antes, né? É bom ler antes. E tem circulado outras notícias de fake news sobre esse sistema, né? Por exemplo, é falso que o governo de São Paulo monitore dados pessoais para medir o isolamento, né? É uma das fake news que tem circulado. Isso sim é fake news. Aquela que está na nossa página no Facebook, não. Se você ler, inclusive tem o link lá, redirecionando as pessoas para o site do governo estadual. É uma notícia que tem no site do governo estadual. Sim. O monitoramento do isolamento social em todo o estado de São Paulo. E a gente faz o apanhado da cidade de Itu e coloca lá nessa notícia, né, para falar, acho que na quinta ou quarta-feira, se eu não me engano, que Itu naquele momento tinha um dos piores isolamentos sociais, um dos piores índices de isolamento social da região metropolitana de Sorocaba. Aí algumas pessoas, obviamente, não leem, têm preguiça de ler e ficam falando bobagem, escrevendo bobagem, né? Então o sistema de monitoramento inteligente usa dados agregados e anônimos, né, que são fornecidos pelas operadoras de telefonia celular. A plataforma exibe mapas de calor e porcentagens respeitando a lei vigente e a nova Lei Geral de Proteção de Dados. E até não tem como, né, você querer esses dados. Então no mapa ali apresentam o calor. Hoje, por exemplo, aqui na região da Rádio Cidade, temos 3 celulares, o meu, o seu e o da rádio. Então o mapa de calor será pequeno, né? Mas em alguns pontos da cidade, onde tem uma certa aglomeração, bastante pessoas, obviamente o ponto de calor nesse local será maior. Então está circulando aí essa fake news sobre o sistema de monitoramento inteligente. Obviamente é falso, né? Que o governo usa os dados pessoais do cidadão para medir o isolamento social. O sistema usa informações anônimas, respeitando as leis vigentes, né? Uma parceria com as operadoras Vivo, Claro, Oi, TIM, né? Que usa os dados digitais para medir aí a adesão da quarentena em todo o estado de São Paulo e também, claro, envia mensagens para os usuários para as regiões com maior incidência da Covid-19. Tiago, por falar em isolamento social, para você ver que não tem, o pessoal não tem aderido, né? Sim. Ontem precisei, na verdade, há bastante dias eu preciso ir ao mercado, mas deixei para ir no domingo, finzinho da tarde, porque seria um horário mais tranquilo, você vai encontrar menos pessoas, né? Pensando que não teria muita gente no mercado. Muitos idosos no mercado, você por volta de 5h30, 6 da tarde, sem máscara, não mantendo a distância, óbvio, eu não vou falar o nome do mercado, não mantendo a distância das pessoas. E passei por 2 campos de futebol da cidade, muita gente jogando futebol. Então, como se nada tivesse acontecendo, obviamente, como depois... Como se fosse um final de semana qualquer, Exatamente, né? Essas pessoas depois podem vir reclamar, né? Então, reclamar se depois de ocorrer um colapso na saúde pública, não tiver local, né, leitos suficientes para atender a demanda, né? É tudo muito bom, tudo muito lindo, até que não chegue até você, né? Muito bem, 8h30 para a gente fechar essa cobertura especial. Vamos falar sobre o presidente Jair Bolsonaro, que discursou ontem em Brasília para manifestantes que pediam a volta da intervenção militar. Veja só. Eram dezenas de simpatizantes ali, né, se aglomerando para ouvir o presidente, contrariando, claro, as orientações de isolamento social, principalmente da Organização Mundial da Saúde, da ciência, para evitar a propagação do coronavírus. O presidente estava em uma caminhonete, disse a seus apoiadores, né, que não quer negociar nada, voltou a criticar o que ele chama da velha política. Foi a maior aglomeração provocada pelo presidente desde o início da adoção dessas medidas contra a pandemia no Brasil. Na véspera, né, no sábado, ele já havia falado para manifestantes que se concentraram ali em frente ao Palácio do Planalto também. Antes da fala do Bolsonaro, manifestantes gritavam, né, por exemplo, fora Maia, AI-5, fecha o Congresso, fecha o STF. Palavras, obviamente, de ordem ilegais, inconstitucionais e contrárias à democracia, né? O ato, por exemplo, o ato institucional, o número 5, ou AI-5. Conhecido como AI-5, vigorou durante 10 anos, de 68 a 78, no período da ditadura militar, né? Foi usado para punir, por exemplo, opositores ao regime e caçar parlamentares, né? Como alguém pode falar de democracia pedindo intervenção militar? Exato. Ditadura.
aí sim, não dá certo, né? O presidente fez um discurso em frente ao quartel-general do Exército, né? Lembrando, você já falou aqui, na data de ontem foi celebrado o Dia do Exército. Os manifestantes também pediram o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Mais cedo, apoiadores fizeram uma carreata por Brasília, passaram na esplanada dos ministérios, onde fica o prédio do Congresso. Na semana passada, Bolsonaro demitiu então o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, né, depois de um embate público ali envolvendo medidas de restrição social para combate à pandemia. O presidente também tem criticado governadores que adotaram medidas de restrição mais duras, né, de pessoas como forma de conter essa disseminação em todo o país, entre eles principalmente João Dória de São Paulo e Wilson Witzel do Rio de Janeiro. O Witzel, inclusive, testou positivo para coronavírus. O presidente Bolsonaro, Tiago, chegou a editar uma medida provisória para concentrar o poder de aplicar medidas de restrição durante a pandemia. Porém, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados também têm poder para aplicar regras de isolamento. Na semana passada, inclusive, Bolsonaro criticou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quem acusou de estar conduzindo o Brasil para o caos, né? O que não pegou bem, tendo inclusive o presidente da Câmara e o presidente do Senado, em uma ação inédita conjunta, divulgarem uma carta de repúdio aos atos do presidente Bolsonaro. E ontem, obviamente, repercutiu em todo o mundo, né, essa fala do presidente, esse discurso, vamos dizer assim, do presidente em cima dessa caminhonete. Principais jornais do planeta destacaram de forma negativa, né? Aliás, como nas últimas semanas vem sendo destacado de forma negativa o país lá fora. Alguns políticos e entidades do Brasil também, entre eles Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, também ministro do Supremo Tribunal Federal, Felipe Santa Cruz, presidente da OAB do Brasil, Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, tantos outros, entre governadores, senadores, presidente da Câmara, presidente do Senado, muitas pessoas divulgando cartas de repúdio justamente ao ato ontem envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Tiago. Muito bem, fechando assim essa cobertura especial. Antes, uma rápida passada pelas redes sociais da nossa live e dá uma olhadinha aí no que o pessoal está comentando. Muita gente interagindo conosco, né, Luciano? Com certeza, muita gente aqui, a Sônia Durães, Rita Solato também, boa semana para vocês. Rosilene Azevedo, bom dia. Maria Bonazza está por aqui também, o Alvarino Percun, tenda atacado, tal, sempre lotado, o pessoal sempre fazendo fila, pessoal falando aqui. A Eliana Moreira, bom dia a todos, bom trabalho para quem está trabalhando e para quem fica em casa de quarentena também, hashtag fica em casa. A Carol Reis está por aqui. Almir Shibata, bom dia, ótima semana para todos. O Almir do Japão, grande abraço, Almir. Legal. Obrigado pela audiência aí no Japão também, acompanhando a gente. Grande abraço, Thiago, um ótimo dia, uma ótima semana a todos. Voltamos amanhã às 8. É isso aí, valeu, Luciano. Mais informações a qualquer momento também em nossos boletins informativos. Já já o Show da Manhã tá de volta com mais músicas para você.